Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Começamos com a graça de Deus, mais um Meditação. Mais do que um programa, uma experiência de fé. E como sempre, nós rezamos o ato de fé, de humildade e de petição das luzes. No seu coração, reze comigo. Meu Deus, eu creio que estás aqui presente e vos adoro com todo meu afeto. Senhor, nesta hora, eu deveria estar no inferno por causa dos meus pecados. De todo o coração me arrependo de vos ter ofendido. Meu Deus, pelo amor de Jesus e Maria, abençoai esta nossa meditação para que tiremos pontos concretos, pontos de mudança para a nossa vida. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, alegria e gratidão a Deus por mais este momento de meditação. Estamos trabalhando a espiritualidade cristã católica. Já disse algumas vezes, mas repito, precisamos deixar de ser, e quem ainda o é, bolinha de isopor, ficar boiando nas coisas da fé. Queremos ir, como Jesus pediu a Pedro, para águas mais profundas, porque é lá que o milagre acontece. Esta é uma das motivações para estarmos aqui agora, para que a espiritualidade possa criar raízes no nosso coração. E hoje, gostaria de partilhar com você uma das meditações clássicas que os santos sempre faziam, de maneira especial quando estávamos próximos da paixão do Senhor. Mas é uma meditação que sempre cabe no coração e na vida daqueles que querem aprofundar o seu amor e a sua adesão a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então hoje nós vamos refletir a respeito da coroa de espinhos de nosso Senhor. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer que tudo isso tem a ver com a nossa mente, com a nossa cabeça, com os nossos pensamentos. Você já prestou atenção no sinal da cruz? Em nome do Pai, Pai, Pai é cabeça. Ou pelo sinal da Santa Cruz, pelo sinal da Santa Cruz. Antes de ouvirmos o Evangelho, o Senhor esteja convosco, proclamação, que este Evangelho que eu vou ouvir, que eu guarde. Por que que o sinal da cruz e as nossas orações que têm cruzes começam na cabeça? Porque aqui está a origem. Tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós realizamos, tudo aquilo que nós fazemos, começa na mente. E Santo Afonso, ele trabalha e nos incentiva a aprofundarmos na questão da coroa de espinhos de nosso Senhor, para que, meditando o sofrimento de Cristo, nós possamos também dominar e vigiar os nossos pensamentos.
depois da flagelação de Jesus, ou durante a flagelação, eles o coroaram de espinhos. Eis como Jesus quis expiar os nossos pensamentos, purificar os nossos pensamentos. Vejam só, Jesus, ao se deixar coroar de espinhos, a ferir a sua cabeça, ele quer extirpar da nossa todo mau pensamento, todo pecado, todo pensamento negativo, pensamentos autossabotadores. Você sabia que nada te faz mais mal do que pensar mal de si mesmo? E tem muita gente que faz isso. Ah, eu não presto para nada, eu não sei nada, para mim tudo é mais difícil, para mim nada dá certo, eu não vou passar nisso, eu não consigo aquilo. Cabeça, 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 pensamento, pensamento, negatividade. Santo Afonso vai dizer: ao se deixar coroar de espinhos, o Senhor quis expiar os nossos pensamentos, ou seja, purificar os nossos pensamentos. E aqui eu tenho uma pergunta para você, você pode anotar no seu caderno de espiritualidade, meditação. O que ocupa a sua mente? Você já parou para pensar o pensamento? É exatamente isso. Você já parou para pensar o que você anda pensando? O que eu ando pensando, hein? O que está ocupando a minha mente? Você já viu pessoas brincando, mas na brincadeira um fundo de verdade? Só tem pensamento meio sujo, né? Sua cabeça só tem maus pensamentos. Você faz uma pergunta, faz uma brincadeira, a pessoa já dá aquele sorrisinho maroto assim. É a cabeça funcionando. O que tem ocupado a sua mente? Quais são os seus pensamentos mais frequentes? Você tem alimentado a sua mente com o quê? Santo Afonso, ele fala sobre a flagelação de Jesus e a sua coroação de espinhos. Após a flagelação, colocaram no ombro de Nosso Senhor um manto vermelho, um manto real. Uma cana verde feita de cetro e na cabeça um feixe de espinhos entrelaçados em forma de coroa. Então não era essa coroinha de espinho, essa tiarinha que nós vemos em muitas pinturas e em muitos crucifixos. É como se fosse um capacete de espinho. Eles pegaram aqueles espinhos, entrelaçaram aquilo e colocaram na cabeça de Nosso Senhor. Santo Afonso vai dizer que mais parecia um capacete ou um chapéu, de sorte que cobria toda a cabeça de Jesus e descia até a sua testa. Atenção, se um só espinho encravado no pé de um leão o faz ressoar toda a floresta com seu doloroso gemido, imagina qual não foi a dor de Jesus Cristo, que teve toda a sagrada cabeça perfurada, a parte mais sensível do corpo humano, ao qual se reúnem todos os nervos e sensações. Nós não podemos ser indiferentes aos sofrimentos de Nosso Senhor. Como o ser humano está ficando insensível às dores de Cristo. Os grandes santos nos relatam que, contemplando a cruz,
que olhando para Jesus, eles choravam os seus pecados. Nós vemos hoje, infelizmente, em algumas igrejas, onde tem uma grande cruz de Jesus, antes da missa, as pessoas ali conversando, contando caso, rindo, como se aquilo ali não tivesse nada a ver comigo. Como se aquele homem crucificado, aquela cabeça cheia de espinhos, não tivesse nada a ver comigo. Santo Afonso vai dizer que a espiritualidade do cristão passa pela meditação das dores de nosso Senhor. E no caso hoje, a sua coroa de espinhos. Tão atroz tormento não foi para Jesus de curta duração. Bem ao contrário, foi o mais longo da sua paixão, porque durou até a sua morte. E aqui eu aprendo algo com Cristo, sem proferir uma só palavra. Você não vê Jesus reclamando da coroa, blasfemando a coroa, amaldiçoando aquela coroa de espinhos. E aqui, nós precisamos afastar da nossa boca toda reclamação. Meditar esta coroação de espinhos de nosso Senhor é afastar de nós toda reclamação, uma vez que Ele sofreu mais e não reclamou, e nós reclamamos de qualquer coisa. Espero que não seja você, mas há pessoas que reclamam da hora que acordam, a hora que vão dormir, reclamam do calor ou do frio, reclamam se trabalham ou se estão desempregadas, reclamam porque comeram demais ou porque não tinham o que comer. Nós vivemos uma geração de reclamões. As pessoas reclamam muito. E nós precisamos aprender a agradecer bem mais e a reclamar bem menos. No seu caderno, no seu caderninho da espiritualidade, você que não tem, providencie um. Escreva, não agora, depois. Quais os motivos que você mais reclama? O que na sua vida faz com que você reclame, mesmo sem ver? Por isso, prestar atenção é essencial. Prestar atenção no pensamento. Pensar o próprio pensamento. Pensar o que está escondido atrás do pensamento. São Boaventura, ele chega a dizer que já não era belo olhar para Jesus o rosto de um homem esfolado. O bem-aventurado Dionísio Cartusiano, ele vai dizer que como quis ser tratado o Filho de Deus para obter para nós a coroa da glória. Para ele a coroa de espinho, para nós a coroa da glória. Então isso me leva a abrir mão da reclamação e ter uma vida com mais gratidão. Quais as lições que a coroa de nosso Senhor nos traz? É isso que nós veremos depois do nosso pequeno intervalo. Abra o seu coração e permita-se sentir o que Jesus sofreu por nós, para que com Ele pudéssemos reinar. Permaneça conosco, eu volto já já. Que alegria estar com você pela TV Evangelizar, neste nosso encontro de fé, onde trabalhamos a espiritualidade cristã católica. No caso, pela visão de Santo Afonso Maria de Ligório, um santo que fala ao meu coração. Gênesis, capítulo 3, versículo 17, vai dizer assim: a terra será maldita na tua obra, ela te produzirá espinhos
e abrolhos. Quando a palavra fala terra, ela está falando da natureza humana. A natureza humana marcada pelo pecado. Esta terra, ela vai produzir espinhos. A nossa natureza humana, marcada pelo pecado, ela só produz espinhos de culpas. O espinho fere, o espinho faz mancar. O espinho na carne lembra a fragilidade do homem, a finitude da vida. E refletir sobre isso me faz vencer tudo aquilo que o pecado quer fazer na minha vida. Olhando para a cruz de espinhos de nosso Senhor, eu tomo posse da coroa da glória que Ele providenciou para cada um de nós. É uma troca, é um caminho de santidade, é um caminho de amor. Santo Afonso vai dizer que o ser humano marcado pelo pecado é como se ele tivesse uma infecção. E esta infecção, ela deve ser curada. E São Tertuliano, ele vai dizer que Jesus se ofereceu em sacrifício para que nós fôssemos curados desta infecção. Você compreende isso? Santo Agostinho vai dizer: os espinhos não foram senão instrumentos inocentes, mas que os espinhos criminosos, que propriamente atormentam a cabeça de Jesus Cristo, foram os nossos pecados, em particular os nossos pensamentos. Aqui está o coração do nosso encontro de hoje. Fere mais a cabeça de nosso Senhor os nossos pensamentos do que os espinhos da sua coroa. O sofrimento de Jesus não veio do espinho da coroa, mas dos pecados que habitam a nossa mente, dos nossos pensamentos perversos, dos nossos pensamentos negativos, os nossos pensamentos pecaminosos. Santo Agostinho nos leva a refletir: será que eu estou aumentando a dor dos espinhos na cabeça de nosso Senhor? Há 2000 anos atrás, quando ele foi coroado de espinhos, quais as dores que os meus pecados, que os meus pensamentos causaram no Senhor? Aqui nós temos uma sequência muito clara, meus irmãos. A maneira como nós pensamos, ela determina o modo como nós sentimos. E através daquilo que sentimos, é que nós agimos. Então ninguém muda a atitude mudando a atitude. A gente muda a atitude indo à origem dela. E qual é a origem? O sentimento. E como que eu mudo o meu sentimento? Pensando a mente. Há na sua vida alguma coisa que você gostaria de vencer, de fazer diferente? Então preste atenção. A sua vitória, a sua libertação, a mudança da sua vida, ela não virá num primeiro momento mudando a atitude, ela virá mudando o pensamento. Não vou dizer o nome, mas lembrei-me agora de um homem de Itaúna que estava se perdendo no álcool. E ele procurou a minha ajuda. Qual o caminho que eu fiz com ele? Eu não falei com ele: para de beber. Até uma historinha muito simples, né? Que
uma mulher foi procurar um abade, né, um monge muito sábio, e falou com ele assim: "Ô abade, meu menino não para de comer doce. Os dentes estão tendo podre. Fala com esse menino. Dá para ele um conselho, para ele parar de comer doce." Aí aquele monge olhou para o menino e disse para a mãe assim: "Volta semana que vem." Na outra semana a mãe volta. E o monge olha para o menino e diz para o menino assim: "Para de comer doce." A mãe falou assim: "Mas é isso?" "É." "Por que você não falou isso semana passada?" "Não, porque na semana passada eu também comia doce." Foi um pouco disso que eu trabalhei com aquele homem que estava bebendo muito. Eu não disse para ele apenas: "Para de beber." Eu disse: "O que te leva a beber? Quais são os sentimentos do teu coração que te faz mergulhar no álcool? E aquilo que está no teu coração, o que é que tem ocupado a sua mente?" E ele, depois de conversar comigo um tempo, ele foi capaz, nem todos são capazes, ele foi capaz de da atitude passar para o sentimento e do sentimento para o pensamento. E ele disse: "Padre, eu procuro na bebida alegria, eu procuro na bebida companhia, eu procuro na bebida ser eu mesmo." E ele conseguiu ver que ele poderia mudar o seu foco da bebida para a família, para os amigos, para o esporte. E em pouco tempo ele disse não àquele vício nefasto. Como que ele venceu o seu alcoolismo? Tomando conhecimento daquilo que ele sentia e daquilo que ele pensava e que o levava à bebida. O nosso encontro de hoje está tratando algo que é fundamental na minha vida como padre e na sua vida como cristão. Você está entendendo a nossa caminhada do programa de hoje, do nosso encontro de hoje? Os nossos pensamentos, eles podem nos purificar ou nos intoxicar. Aí a gente que já disse aí, estou escutando daqui: "Ah, padre, mas a gente não controla pensamento." Como que eu vou controlar pensamento? Não, você não controla a chegada dele, mas você controla alimentá-lo. Há um exercício muito simples, onde você transforma um pensamento numa nuvem e deixa aquela nuvem passar trazendo outro. No início parece ser algo simples e que não funciona, mas pela prática a perfeição. Comece a tirar o pensamento como uma nuvem, comece a negar o negativo, você verá que a sua mente começa a ser controlada por você. Não é a mente que te controla, é você que a controla. A pessoa que não controla o que pensa e o que sente, ela acaba sendo destruída pelos pensamentos e sentimentos. É uma pessoa que não governa a própria vida. Então veja que Santo Afonso, eu citei aqui tantos outros santos, e permita-me citar Santa Teresa, não podemos passar em branco. Santa Teresa, ela vai dizer assim, quando ela, olhando a paixão de Jesus, olhando os espinhos da cabeça de nosso Senhor, ela toma aquilo para ela e ela vai ouvir o seguinte: o Senhor disse a ela: Teresa, e ele diz a cada um de nós, né? Não te compadeças de mim pelas feridas que abriram os espinhos dos judeus, mas antes pelas que me causaram os pecados dos cristãos. Meus pecados feriram a cabeça de nosso Senhor. Meus pecados feriram o coração de Jesus. E aqui
há uma decisão. Aqui há um ponto concreto. O que eu posso fazer na minha vida e na minha história para melhorar o modo como eu lido com a paixão de nosso Senhor e mesmo com os meus pecados? E a resposta é uma: afastar da sua boca, eu afastar da minha boca a reclamação e passarmos a uma atitude de aprendizado e gratidão. Esse é o nosso dever. O que a sua mente anda pensando? E segundo, preste atenção em quantas vezes você reclama por dia. No momento de toda a reclamação, você vai dizer no lugar: graças a Deus. Nossa Senhora, mas que calor! Graças a Deus por este calor. Nossa Senhora, mas eu estou acordando cedo, viu? Graças a Deus que eu estou acordando mais cedo hoje. Ao invés de reclamar, você vai glorificar, você vai exaltar, você vai ter um sentimento de gratidão. Este é um ponto central na espiritualidade cristã. Deus não habita na reclamação, Deus habita na gratidão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família e que você possa colocar isso na sua vida, como eu coloquei na minha. Os meus pecados, eles ferem nosso Senhor. Eu quero ter uma vida de santidade, eu quero ter uma vida buscando as coisas do alto. Um forte abraço e até nosso próximo encontro.